Os anos 70, eu digo para vocês, foi uma vomitada de tudo aquilo que ele alimentou nos anos 50, finalzinho dos anos 50, e principalmente no transbordar, transcorrer, não é? Dos anos 60. Então é isso, essa é a forma em que eu trabalho esse processo, tá bem? Olá, turma. Tudo jóia com vocês? Tudo bem? Satisfação enorme falar com vocês mais uma vez. Renan, um grande abraço. Eu quero apenas aqui dar um pequeno depoimento sobre o meu processo de doutorado sobre Raul Seixas, não é? Falando um pouquinho para vocês, um breve esboço daquilo que eu venho estudar. Sabemos que quando o assunto é Raul Seixas, dá-se a impressão de que está tudo escasso, que já os arqueólogos, não é? Fizeram já um trabalho minuciado de levantar, pesquisar muitas coisas. Mas o que é fascinante, como o próprio Raul sempre mencionou, uma verdadeira metamorfose ambulante. E nesse sentido, cada vez mais que você, como um arqueólogo, não é? Arqueólogo da obra de Raul Seixas, você acaba por descobrir sempre coisas novas, sempre coisas que vêm à luz aí para nós, no sentido de buscarmos cada vez mais um conhecimento sobre o nosso querido Raul Seixas, né? Ah, o meu doutorado, ele é baseado, eu trabalho muito com a questão da temporalidade, né? Porque como é de história social, pela PUC de São Paulo, eu trabalho na questão da temporalidade. Eu pego o tempo físico de Raul Seixas, né, de 1945 a 1989. Eu faço um recorte desse tempo físico dele, que sabemos na questão da historiografia, a questão das temporalidades. Então, nesse caso, existem vários micro-recortes, ou vários momentos, não é? Traçados aí no esboço de uma baliza cronológica. Então, nesse processo, o que eu procurei fazer? Eu procurei pegar e trabalhar com o tempo cronológico dele, mais especificamente, a questão da temporalidade 1959 e 1969. Ali nós temos uma base para se analisar de 1959, com ele ali com 14 anos, não é? Já caminhando para um processo de, vamos dizer assim, uma semi-profissionalização do rock em Salvador, junto aos Panteras, não é? E o mais interessante é que eu faço uma breve análise a priori do sentido do que é cidade na questão de uma relação entre cidade e cultura, como a Salvador dos anos, final dos anos 50 e todo o percorrer dos anos 1960, como Salvador estava desembocada para essa questão cultural emergente. De um lado, a Universidade Federal da Bahia, trazendo aí grandes nomes do que nós entendemos como uma cultura emergente brasileira. De um lado, o Cinema Novo, de Glauber Rocha, de outro, o Tropicalismo, de Caetano Veloso, né? De Gilberto Gil, Capinã, Tom Zé, Gal Costa. E nesse esboço todo, neste seio cultural de Salvador, que já é um seio cultural centenário, nós temos também a figura emblemática do rock and roll, que chega com o cinema, e ao contrário de, por exemplo, como havia como lá nos Estados Unidos, o rock and roll, ele surge principalmente com o rádio, a disseminação do rádio. Aqui no Brasil, ele chega com o cinema. E então, a partir de 1955, nós temos alguns filmes como O Selvagem, com Marlon Brando, Juventude Transviada, com o James Dean, e também
Sementes da Violência, me perdoe, com 1955 também, 55, 56, e todo esse esboço, não é? Quando chega a Salvador, encontra um Raulzito ali, adolescente, naquele processo de difundir mesmo rock and roll. E ele encontra grandes amigos, no caso o Valdir Serrão, Valdir Serrote, que ele então vai ajudar aí a disseminar, não é? E ao mesmo tempo difundir o que nós conhecemos como o processo da vamos dizer assim, da americanização, não é? Dessa cultura emergente também, que acaba por chegar naquele momento em Salvador. Então, meu estudo é feito sobre isso, meu estudo é feito sobre como o Raul vai absorver isso por meio do cinema, tá bem? Mas aí eu faço um esboço bem lapidado, no sentido de fazer uma relação analítica mesmo sobre cinema, sobre cultura, sobre juventude, sobre geração. E temos o Raul como protagonista desse processo, tá bem? Então esse é um primeiro esboço que eu trago para vocês aí do que eu tenho a defender no meu doutorado. Seguindo essa lógica de fazer uma análise, não é uma relação analítica sobre o processo de como se deu essa questão do conflito geracional do Raul e assim por diante, com, claro, seus pais, não é? E os seus amigos de infância. Foram coletados muitos materiais de amigos de infância, tive contato com a mãe do Raul, com o pai do Raul, claro, quando eram vivos, ainda na década de 1990. Há alguns meses eu tive contato com o Plínio Seixas, o irmão do Raul, e alguns diálogos por telefone. Ele me pôde, então, elucidar algumas coisas relativas aí ao processo da juventude do Raul, tá certo? E, sem dúvida alguma, o meu trabalho, ele tem a vertente de querer mesmo esboçar, caracterizar, tá certo? Fomentar esse período, vamos dizer assim, que até o Carleba, né, do baterista dos Panteras, me disse, né, a pré-história do rock no Brasil mesmo, né? Mais precisamente em Salvador, tendo o grande expoente Raul Seixas, né? Então é isso. Em um certo momento, eu faço algumas análises das músicas dele, mas eu não estou preocupado em analisar as letras. Por quê? Eu estou, na verdade, preocupado em analisar a formação pessoal dele como uma base solidificadora, não é? Os conflitos geracionais, os conflitos da juventude, os conflitos ali da adolescência, permeando a passagem da infância para a adolescência, com essas questões características da cultura de Salvador, tudo isso fomentando no Raul o cerne da sua personificação de um grande compositor. Emergendo no cenário dos anos 60, em que nós temos ali uma filosofia pós-guerra, principalmente baseada num existencialismo, não é? Vamos dizer assim, de um existencialismo tardio, mas muito interessante também para se analisar, principalmente na figura de Sartre, trazendo também ali no bojo uma leitura do realismo fantástico, em que o pai do Raul lia para ele, como muitos Raul Seixistas conhecem, sabem disso. Então esse processo todo levou à formação do Raul. E o mais interessante, quando ele, na década de 60, tem o contato com as obras dos Beatles e também de Bob Dylan, permeando ali uma transição que até então nós conhecemos que, a priori, não é? Num primeiro momento, é um Elvis Presley, concomitantemente a música de Luiz Gonzaga, mas é com os Beatles e também é com o Bob Dylan que o Raul vai se espelhar no sentido ali de expor suas ideias, exteriorizando-as, não é? De uma forma com que podemos compreender a base fomentadora de seu
pensamento na obra poético-musical do Raul, tá bem? Então, este é o meu trabalho. Meu trabalho é voltado mesmo para essa lapidação do cerne mesmo ali, da origem, não é? A origem fomentadora do que nós podemos entender o Raul. Por quê? Porque nós conhecemos, nós sabemos disso, a maioria dos Raul Seixistas, dos críticos, da população, do público em geral, né? A população cativa que recebe o Raul, portanto, o seu público, sabemos que o grande auge do Raul é dos anos 70. Mas, me perdoe a expressão, mas o próprio Raul falava isso, os anos 70, eu digo para vocês, foi uma vomitada de tudo aquilo que ele alimentou nos anos 50, finalzinho dos anos 50, e principalmente no transbordar, transcorrer, não é? Dos anos 60. Então é isso, essa é a forma em que eu trabalho esse processo, tá bem? Nesse esboço, nesse sentido, né, de fazer uma análise mais contida no processo de conhecimento da obra do Raul, é pré-produtor. Não é aquele momento em que Raul se apresenta com alguns nomes da Jovem Guarda, em Salvador, que ele desce para o Rio de Janeiro no sentido de acompanhar o Gerry Adriani, também gravar seu primeiro álbum, ali no finalzinho, né, dos anos 1967, comecinho do ano 1968, e mostrando tudo aí uma característica de quê? De uma crise de identidade. Nesta crise de identidade do Raul, ela vai fomentar e vai caracterizar as bases do que nós conhecemos como o pensamento do Raul nas décadas seguintes, os anos 70 e os anos 80. Mas isso é interessante por quê? Porque ali alimenta-se, não é? Alimenta-se uma estrutura no pensamento do Raul, mesmo estando de uma maneira assim, vamos dizer, comumente falando, pelo senso comum, de um problema perturbador, uma série de problemas, entre outras coisas, mas as pessoas com quem eu conversei e a visita também à Universidade Federal da Bahia, nos arquivos do curso de Direito, percebe-se que o Raul, ele realmente não tinha essa característica para estudo, né? Ele entra, ele participa, eu tive acesso aos documentos que mostrava ali a sua inserção nesse curso de Direito, e também tive contato com uma pessoa que hoje é aposentada, mas na época estudou com Raul e realmente me testemunhou ali de uma maneira muito clara essa maluquez do Raul, essa coisa assim fora do normal para a realidade. Eu fico imaginando a cena, né, do Raul. Pena que nós não temos fotos, não temos principalmente vídeos, né, daquele momento, mas deve ser uma coisa fantástica essa figura Dom Quixotiana do Raul, estranha, magra, vista assim de uma forma, de uma ótica diferente, não é? Para uma sociedade soteropolitana permeada aí por uma certa elitização. E o Raul foi isso, né? O Raul, nesse último processo do meu trabalho, bem na parte final, tá falando aí a respeito dessas crises de identidade do Raul. Faço, não faço, vou, não vou, descrevo, tal, descrevo, não descrevo, escrevo, não escrevo, leio, não leio, sabe essas coisas que no universo Raul Seixístico nos enche de alegria, de entusiasmo e de confiança em que alguma coisa legal vem, né? E o Raul foi isso, e então eu tive contato com toda essa construção mesmo ali, pré-Raul Seixas, né? Pré-Raul Seixas e pré-produtor. É Raulzito mesmo. Raulzito Salvador. Única e exclusivamente Salvador, que é o esboço total do meu trabalho, tá bem? Então, digo a vocês que logo, logo estarei a defender a minha tese de doutorado, falando justamente sobre isso, e é legal porque traz uma coisa diferente daquilo que a gente sempre está acostumado a ver. Eu estudo, então, a cultura da Salvador dos anos 60, a arquitetura,
a questão mesmo assim, como eu falei para vocês, dos conflitos geracionais, principalmente o processo cultural mesmo da Salvador, da capital soteropolitana, como difusora de várias correntes culturais que o Brasil realmente, sem dúvida alguma, se orgulha muito, tá certo? Da contribuição baiana para a questão cultural, tanto do Brasil quanto do mundo, tá bem? Então é isso, turma. Eu agradeço a todos os Raul Seixistas, tá bem? Ao Renan, agradeço profundamente aí mais uma vez a participação. E por enquanto é isso. Eu deixo só um pequeno esboço para vocês aí do que eu apresentei. E em breve nós vamos nos encontrar, tá bem? E com toda a franqueza, eu gostaria muito de um dia poder visitar a cidade de vocês e pessoalmente dar um abraço em vocês e divulgar aí o meu trabalho, tá bom? Então, um grande abraço a vocês. Como dizia o Raul Seixas, um abraço e até outra vez. E sucesso! Sucesso acima de tudo. E Raul na veia, tá certo? Raul na mente, Raul eternamente. Beleza? Então, um grande abraço para vocês, turma. Valeu, hein? Toca Raul, sempre. Valeu, Raul. É isso aí. E numa última característica do meu trabalho, eu trabalho a questão uma questão, um levantamento filosófico do que é Raul Seixismo.